Bom dia, minhas irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Palavra de Deus para o nosso coração, na epístola escrita por Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão, como alguns preferem. Ele escreve essa epístola e ele se apresenta no versículo 1 como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago entendeu o que é a graça de Deus e trouxe para a gente essa palavra que nós vamos ler hoje. Hoje à noite a gente vai começar uma série chamada Orações Sinceras. E a primeira etapa dessa série, Orações Sinceras, será: Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria. Serão algumas noites de domingo falando sobre alguns temas que são recorrentes na nossa vida, de orações sinceras que a gente faz diante de Deus e diante de uma circunstância difícil, ao precisar tomar uma decisão, eventualmente ao ter que tomar uma atitude profissional, familiar, e a gente diz: olha, eu não sei o que fazer, eu preciso de sabedoria. Então a oração sincera é: Senhor, eu preciso de sabedoria. É o tema de logo mais à noite. Tiago capítulo 1, versículo 19, quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus a uma só voz, por gentileza. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, só vocês agora. Vou cantar outra vez, tá bom? Vamos juntos outra vez? De novo, hein? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, juntos. Todo homem, pois, seja pronto para quê, irmãos? Pronto para ouvir. Depois é o quê? Tardio para falar. Na sequência, todo homem, pois, seja pronto para... Isso é ansiedade. O pastor está dando a pausa para falar. A gente já vai respondendo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu fui líder, juntamente com um grande amigo chamado Daniel, de um grupo de evangelismo urbano, muito ousado, eu diria para os irmãos e irmãs, um grupo muito doido, que Deus levantou numa determinada etapa da minha vida e eu pude ser parte de uma ação que eu considero assim, daquelas privilegiadas para a minha vida, uma bênção de Deus. E lá nesse grupo nós tínhamos muita gente falante, muita gente intensa, muita gente com experiências de vida bem sofridas. Havia muitas pessoas com famílias quebradas, com relacionamentos fraturados, muita gente que tinha experiência, que já havia experimentado drogas, então eram ex-viciados, pessoas que tiveram profundas experiências com Deus de transformação, gente muito grata e por isso muito agradecida a Deus e intensamente agitada, com uma alegria contagiante, falante. E Daniel respondia ou trazia para a gente uma palavra que era muito importante, do texto de Provérbios 18, 13, que eu aprendi com ele. E o texto é assim: responder antes de ouvir é estultícia e pecado. Isso você imagina para um grupo, tá bom? Imagina o grupo, todo mundo lá, vamos fazer isso, vamos fazer, o que vocês acham, vamos fazer. Aí faz uma pergunta, a pessoa vai responder naquela agitação, aquela intensidade, ele fala: gente, Provérbios 18, 13, responder antes de ouvir é estultícia, ou seja, é tolice, e é pecado. Essa conversa de hoje, ela será recheada de pausas. Não pense que o pregador esqueceu. A intenção é que você absorva e ouça o que Deus está falando com você. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. No texto temos uma questão de tempo bem delineada. Na versão revista e atualizada, a gente vê a seguinte descrição, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar ou tardio para se irar. Numa tradução mais literal, a ideia é que esse pronto é rápido e esse tardio é lento. Então, a tradução ficaria, curiosamente, assim: todo homem, pois, seja rápido para ouvir, lento para falar, lento para se irar. Nessa corrida, infelizmente, a velocidade
está para muita gente invertida. A gente tem uma tendência de falar rápido e pensar muito devagar. O pensamento, a reflexão, ela é postergada em razão de uma fala. Então, pensando nessa primeira etapa desse texto, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, é evidente que vocês entendem que homem aqui é o ser humano, todo homem ou toda mulher seja pronto para ouvir. E eu queria inicialmente dizer para os irmãos uma questão que envolve o nosso pensar. Quem pensa a ponto de pensar mais em perguntas que respostas. Quem pensa a ponto de pensar mais em perguntas que respostas. Quem não pensa que sabe tudo. Para tudo tem respostas, mas não sabe que não há respostas para tudo. Não sabe porque não pensa. Este tempo em que vivemos tem exigido de nós muitas respostas. Para todo e qualquer assunto, exige-se de nós posicionamento. O que você acha sobre esse assunto? E para tudo é necessário, ou pelo menos algumas pessoas exigem, que nós tenhamos respostas, posicionamentos claros sobre esse ou aquele outro assunto. Se você é uma pessoa mais antiga, vão dizer assim: saia do muro, tome uma posição. Se você é mais novo e você não tomou uma posição, vão chamar você de isentão. O problema disso, me parece, está na falta do cultivo do pensar. Como não há tempo e, às vezes, vontade de pensar, alguns escolhem pensar o que os outros pensam e fazem isso sem pensar. Pensam que sabem, porém sabem apenas reproduzir o que outros pensaram, se é que os outros pensaram. No lugar onde habita o pensar, lá no reino dos pensamentos, ouvir é uma das virtudes mais importantes, e o falar, ouça bem, e o falar não chega a ser menosprezado, todavia não ocupa uma posição relevante. Nossa alma fala. Nossa alma fala, mas não a ouvimos. E não a ouvimos porque só queremos falar. A fala, em muitas ocasiões, é um sintoma de que sabemos o que ouviríamos se parássemos para ouvir. Então, nós falamos. Também por isso o silêncio incomoda. Supondo que esse culto fosse iniciado com 15 minutos de silêncio. Desse o horário de começar o culto e a direção da igreja resolvesse que nós teríamos 15 minutos de silêncio sem contar para ninguém. Quantos de nós nos levantaríamos para saber o que houve? Ou acharíamos que o culto está começando 15 minutos atrasados? O silêncio para nós acabou sendo ou se transformando num incômodo profundo. O que há de tão errado no silêncio? O que há de tão difícil no pensar? O que há de tão complexo em deixar de falar para ouvir e pensar? Qual a nossa dificuldade humana e espiritual para receber a fala divina no lugar de ter a fala humana, de deixar o nosso pensamento ser ajustado nas caixinhas mentais, de deixar o nosso coração ouvir, receber, assimilar, absorver a palavra do Senhor? O salmista, no Salmo 4, versículo 4, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Que tempo é esse, quando a nossa ira é analisada, quando o pecado é descartado e o sossego chega enquanto estamos ouvindo o coração
no travesseiro. Que lugar é esse? Que desafio é esse para a nossa vida hoje? De termos que falar, de não conseguirmos ouvir, de utilizar o tempo inteiro a nossa fala como instrumento para rebater o pensamento, porque o pensamento nos consome, ou para deixarmos de ouvir a voz de Deus, que quer falar conosco, que quer ministrar a nossa vida, mas nós não queremos ouvir. Gostaria de desafiar você a ouvir mais. E vou buscar isso pela simplicidade, pela objetividade. Questione sem problema. Discorde sem nenhum estresse, mas ouça primeiro. E por favor, ouça o que Deus está falando com você. Receba essa palavra em oração. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Em primeiro lugar, pare de falar um pouco e aprenda a ouvir a voz de Deus. Pare de falar um pouco e aprenda a ouvir a voz de Deus. Converse com Adão e Eva e descubra as consequências de não se ouvir a voz de Deus e, por causa disso, dar ouvidos à serpente. Gênesis, se você puder abrir comigo, no capítulo 3, você tem a descrição desse episódio que aí está. Converse com Adão e Eva e descubra as consequências de não se ouvir a voz de Deus e, por causa disso, dar ouvidos à serpente. O Senhor havia dito de forma clara para que eles não tomassem deste fruto. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deu a eles uma missão. O versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus falou. Que falou Deus? De toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus já havia falado com eles a respeito disso. Mas chega uma hora, no capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e o resultado você já sabe, os próximos passos você já conhece. A serpente fala, Eva entende que é possível, porque era de boa aparência aquela fruta, ela come, Adão come, o pecado entra na humanidade. Então, pergunte para Adão e Eva, o que acontece quando a gente não escuta a Deus? Quando a gente não para ouvir ao Senhor, as consequências espirituais para a nossa vida, uma ordem que Deus deu, uma orientação, uma palavra que Ele nos trouxe, mas à medida que a vida passa, a vida corre, a gente fala, outros falam, eu quero me expressar, eu tenho que ter posicionamento, o mundo inteiro exige que eu pense sobre A, sobre B, sobre C, eu penso sobre tantas coisas que eu não tenho tempo para pensar naquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Tampouco tenho tempo para ouvir a voz de Deus ministrar ao meu coração. A minha mente está cansada, saturada. Quando eu paro para ouvir a voz de Deus, eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou exausto, e eu digo, Deus entende. Senhor, o Senhor sabe como eu estou cansado hoje, por causa disso eu não vou ler a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O que acontece quando a gente não escuta a Deus? Converse com um homem que ficou famoso por não dar ouvidos a Jesus, o pobre, jovem, rico. Tinha tanta coisa. Achava que obedecia a palavra do Senhor, tinha na ponta da língua todos os seus afazeres e os seus deveres, na sua perspectiva, estavam plenamente cumpridos, até que Jesus traz a ele uma palavra, e diz para ele, olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois você volta e me segue. Converse com o pobre jovem rico, que tinha tudo para ter tudo. Achava que tinha tudo, mas o seu tudo era nada. O que acontece quando a gente escuta a Deus? O que acontece quando a gente escuta a Deus? Abrão,
casado com Sarai. Gênesis 12, Deus traz para ele uma palavra, Deus fala com ele de maneira extraordinária. O que Deus não havia falado com seu avô, o que Deus não havia falado com seu pai, Deus o escolheu, Deus o elegeu, Deus falou com ele. Abrão é o seu nome. E Deus fala com ele sobre uma aliança que está sendo estabelecida entre Deus e os homens. E Abraão é agora parte desse processo em que Deus vai trazer o Messias à humanidade. Deus vai trazer o Salvador, Deus vai trazer o seu Filho, o Filho amado de Deus. Essa aliança é formada e Deus fala com Abraão, e Abraão ouve. Abraão ouve a voz de Deus. Deus diz que vai dar a ele uma descendência, Deus diz que vai dar a ele uma terra, Deus fala de uma promessa, Deus fala para ele: sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, isso é Gênesis 12. Esse processo dessa aliança, ela só foi estabelecida, concretizada, como nós podemos ler no livro do Gênesis, com as figuras de Abraão, depois Isaac, Jacó, José, e a gente muda de livro e vai vendo a boa mão de Deus a conduzir o seu povo. Veja, irmãos, ele ouviu a voz de Deus. O que acontece quando a gente escuta a voz de Deus? Jesus teve uma experiência daquelas que pastores têm em dias normais. Ele pode ter uma experiência extraordinária de uma vitória contundente, de uma celebração, de um aniversário, de um parabéns, de uma bênção recebida, e no mesmo dia uma tristeza profunda desses encontros. Jesus estava acompanhado por uma multidão que vinha de uma vitória maravilhosa, e as pessoas que estavam com ele agora se encontram com uma outra multidão que acompanhava uma senhora, uma viúva da cidade de Naim, que havia perdido seu único filho e estava caminhando para o sepultamento dele, que acontecia do lado de fora da cidade. Ela não podia imaginar que esse encontro das duas multidões faria uma tremenda diferença na vida dela. Mas quando aquele lugar parou, quando as pessoas pararam ali, e que Jesus resolveu tocar naquele esquife, a voz de Jesus para aquele menino levanta, a voz de Jesus para ele se reerguer. É a voz de Jesus que chega até no mundo dos mortos e é capaz de trazer de volta à vida alguém que havia morrido. Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, o que acontece quando a gente escuta Deus. São dois posicionamentos. O primeiro, quando a gente não escuta Deus. Quando a gente não escuta Deus, é um desespero. Quando a gente não escuta Deus, é um tempo de morte. Quando a gente não escuta Deus, é quando a gente empina o peito e diz: eu vou fazer do meu jeito, ou eu não quero ouvir, ou eu não tive tempo para ouvir. E quem não ouve, perde. Segundo, quem ouve? Para quem ouve é um pensar fora da caixa. Para quem ouve é ouvir a voz de Deus aqui, é crer, é ver, mas não é ver para crer, é crer para ver. A fé vai nos conduzir a enxergar aquilo que ninguém mais está enxergando. Quem vive pela fé, vive fora da caixa. Quem vive pela fé não está oprimido pela visão, não está oprimido pela cultura que nos aperta, que nos assola, que nos oprime. Pelo contrário, quem vive pela fé, vive fora da caixa. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Pare de falar um pouco e aprenda a ouvir a voz de Deus. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pare de falar um pouco e aprenda a ouvir o outro. Primeiro, pare de falar um pouco e aprenda a ouvir a Deus. Segundo, pare de falar um pouco e aprenda a ouvir o outro. O que o outro tem a dizer. O que o outro tem a falar. Jesus fez isso de forma extraordinária, com absoluto êxito. Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, o cego Bartimeu está diante de Jesus, que estava a caminho de Jericó. A fala é uma fala extraordinária. Vocês conhecem a história. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem
misericórdia de mim. As pessoas o repreendem, o seguram, e aí ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí as pessoas permitem, Jesus chama, permite que ele chegue até perto dele, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Para a gente estar lendo o texto é óbvio, ele queria voltar a ver, é a sua resposta: eu quero voltar a ver. Mas para aquele contexto ali era importante que ele declarasse, que ele falasse, que ele compartilhasse aquilo que estava dentro do coração dele. Jesus queria que ele falasse, Jesus estava ouvindo a voz daquele homem. Isso não quer dizer que Jesus não soubesse o que ele queria. Jesus queria que ele declarasse. Sabe por quê? Jesus está nos ensinando a ouvir o outro. Jesus está nos ensinando a parar um pouco de falar, para perguntar, e parar um pouco para ouvir. Às vezes a gente vai conversar com alguém, porque a gente quer compartilhar uma dor, uma angústia. Mal a gente começa a falar, a outra pessoa emenda e vai contar a história dela. Rubem Alves escreveu um texto muito interessante, onde ele começa o texto dizendo assim: olha, eu já vi vários cursos de oratória, mas acho que a gente precisa de ter um curso de escutatória. E nesse texto, se chama escutatória, ele diz que não vai dar certo o curso, porque ele acha que ninguém vai se inscrever, mas ele conta várias histórias, e uma delas é a história que ele estava no ônibus, uma experiência de transporte urbano que é possível que você já tenha tido alguma vez. E ele conta que na cultura sobre a qual ele fala, no seu texto, as pessoas têm uma tendência de contar uma história pior do que a outra. Então, você já deve ter conversado com alguém que você contou um caso triste, a pessoa contou um mais triste ainda. Você falou que você estava com a dor no joelho, a pessoa diz: isso não é nada, eu estou com a dor na perna. Aí você diz: olha, eu estou com dor na perna, mas estou também com dor no braço, o lado direito. A pessoa: antes fosse, então, o meu está doendo os dois lados. Meu Deus do céu, não tem gente assim. E ele conta isso. Ele conta que a pessoa contou a história, uma história sofrida, e ele estava ouvindo, ele se compadeceu, né, pelo que ele estava ouvindo. Aí entre uma fala e a outra fala, houve uma pausa, onde ele imaginou que a outra pessoa estivesse abraçando, consolando de alguma forma. Aí outra pessoa emenda com uma história pior do que a outra. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência de falar, e de alguma forma trazer sobre nós uma ideia de que o nosso sofrimento é ainda maior do que o sofrimento do outro. O que queres que eu te faça? Disse Jesus. Uma outra ocasião, Jesus estava escrevendo no chão, e existe um grupo de pessoas que quer descobrir o que é que Jesus estava escrevendo no chão. É aquele texto lá de João 8, onde chegam os religiosos trazendo na mão deles uma mulher pega em flagrante adultério. Eu fiz um teatro sobre esse texto na praça. E aí combinei com os adolescentes, eles que estavam encenando, eu estava só conduzindo, organizando. Aí tinha uma garota com cabelo grande, aí tinha um menino que seria o religioso, a menina foi a pega em flagrante adultério. Ensaiamos, estabelecemos, mas na hora do vamos ver, na hora que eu disse ação, a coisa ficou muito real. E o garoto pegou a menina pelo cabelo e foi puxando a menina. E ela gritava, não era do teatro, era de dor. A gente teve que entrar no meio para segurar e tal. Talvez a menina tivesse dizendo assim: joga pedra que é melhor. E aí Jesus está ali escrevendo no chão, eles chegam com a menina, com a mulher, todo mundo com as pedras na mão, e o pessoal quer saber o que Jesus estava escrevendo. Já vi gente dizendo que Jesus estava escrevendo o pecado pessoal, Jesus estava escrevendo. E eu pergunto sempre assim: como é que sabe? Eles estão lá com as pedras nas mãos, Jesus resolve falar e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nesse instante que eles estão com as pedras nas mãos, a descrição bíblica, essas pedras caem no chão, elas perdem a importância, elas perdem a sua utilidade, não é necessário mais ter essas pedras ali, e Jesus continua a escrever. Aí Jesus diz assim: onde estão os teus acusadores? A pergunta é: Jesus não sabia? Jesus não sabia que eles tinham ido embora? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja
Veja as duas frases. Onde estão os teus acusadores? Quem é que acusa? Onde estão aqueles que te acusaram até agora? A segunda, ninguém te condenou. Acusação e condenação, ninguém. Aonde estão? Ninguém. E Jesus traz para ela uma descrição de que aquelas pessoas que estavam ali para acusá-la, para maltratá-la, para julgá-la, para condená-la, eles não eram capazes disso, mas ele, sim, santo, que poderia julgá-la e acusá-la e trazer sobre ela algum tipo de condenação, ele não faz. A resposta que Jesus encaminha para ela é: vá e não peques mais. Porém, o vá e não peques mais foi precedido por uma pergunta, porque era importantíssimo que ela pensasse, que ela olhasse e visse que os acusadores foram embora. Era importante que ela percebesse que aqueles que queriam condená-la à morte tinham ido embora. Era importante que Jesus só a ouvisse e que ela declarasse depois de pensar. Veja, mais uma vez Jesus nos ensina que nós devemos ouvir as pessoas. Um outro exemplo, lá de Mateus capítulo 16, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho de Deus, ou Filho do homem? O que o povo está falando que sou eu? O que as pessoas estão dizendo? Veja, olha como era importante pensar. A pergunta de Jesus faz pensar. Ele quer ouvir, aí os discípulos dizem: olha, dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Eram só pessoas ótimas, mas eles estavam dizendo, que as pessoas estavam dizendo, que elas não reconheciam que Ele era Deus, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, o Cristo. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Na opinião de vocês, quem eu sou? Jesus quer ouvi-los. Jesus precisa ouvi-los, eles precisam pensar e falar. A declaração última é de Pedro, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração de Pedro, inspirada pelo Espírito Santo, como Cristo atesta na sequência a essa fala, era fundamental para que ele pudesse declarar. Vejam, irmãos, como nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Ouvir o outro é para poucos. A maioria não quer saber do próximo. O Evangelho nos ensina a ouvir o outro e a ouvir com o coração. Nos dias da igreja primitiva, existiam as carpideiras. Elas eram contratadas para chorar. Havia uma paga, um pagamento para essas pessoas, uma classe. E o Evangelho diz assim: não é isso que eu quero. Eu quero que vocês chorem com os que choram, e que vocês possam sorrir com os que estão sorrindo. O Evangelho fala de empatia, de ouvir o outro com o coração. Aí vem uma canção linda: ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. É isso que o Evangelho ensina. O Evangelho nos ensina a ouvir o próximo e a ouvir o próximo com o coração. Por isso, pare de falar um pouco e aprenda a ouvir o outro. Em primeiro lugar, pare de falar um pouco e aprenda a ouvir a voz de Deus. Segundo, pare de falar um pouco e aprenda a ouvir o outro. Terceiro, pare de falar um pouco e aprenda a se ouvir. Não sei qual dos três é mais difícil. Não sei qual deles é o mais fácil para você. Gênesis capítulo 4. Venham comigo aqui. Gênesis no capítulo 4. Esse episódio é o episódio de Abel e Caim. Versículo 3 em diante do capítulo 4. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Veja o que diz a Bíblia. Agradou-se o Senhor de Abel primeiro e de sua oferta depois, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. De novo a ordem, Caim, depois a oferta. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha como Deus leva para o pensar, para o ouvir a si mesmo. Se procederes bem, versículo 7, não é certo que serás aceito? Agora escuta, hein? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se Caim se ouvisse, talvez pudesse identificar o mal que estava sendo gestado dentro dele. O mal estava sendo gestado, o mal viria à luz, o mal nasceria, mas se ele tivesse pensado, olhado para si, como nós podemos olhar para nós mesmos e pensar, como nós podemos pensar e analisar e avaliar as nossas atitudes antes que venhamos a tomá-las. Converse com alguém que cometeu um crime, converse com alguém que acelerou demais o carro, converse com alguém que respondeu sem pensar, que levantou a mão e agrediu outra pessoa, converse com alguém que se lançou numa disputa desnecessária, e veja que muitas pessoas vão dizer: se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu pudesse dar um passo atrás, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso. Ou se você perguntar: faria isso de novo? A pessoa diz assim: não, de jeito nenhum. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, mas no tempo a gente não pode voltar, mas a gente pode pensar hoje. Ouça a si mesmo. Primeiro livro dos Reis, abre lá, por favor. Abra lá, por favor. Capítulo 11. Um homem extremamente sábio, ele será mencionado no sermão desta noite. Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele é o símbolo dessa sabedoria. Mas muitas vezes a pessoa sábia deixou de lado a sabedoria e se inclinou para aquilo que Deus condena. Diz o texto bíblico, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 2 a 5. Vou ler o versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. E a descrição: moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e etéias, mulheres das nações, escuta, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco. Por quê, hein? Pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E aí diz a Bíblia: a estas se apegou Salomão pelo amor. Versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas, e a descrição continua. E a pergunta que eu faço, irmãos, é se Salomão, se ele tivesse se ouvido, se ele tivesse tratado o coração dele, ele poderia perceber que vazio era esse que o tornava tão volúvel, que o tornava tão vulnerável ao amor das mulheres. Que vazio era esse que fez com que ele pudesse buscar em vários braços a possibilidade de ser amado? Que vazio era esse que o prazer era algo mais importante para ele que seguir a voz de Deus? Pensa, Salomão. Vocês entendem que não existe manipulação disso? Isso é uma obra divina. Ninguém pode vigiar o outro. A gente precisa pensar no que a gente faz.
Por que eu estou agindo assim? Por que é que eu ajo assim? Por que é que o meu pensamento se inclina para esse lado? Se Ananias e Safira, o texto lá de Atos 5, se eles ouvissem a si mesmos, talvez pudessem entender que a maquinação do coração deles, financeira, dizer que estavam dando uma quantia, mas dando outra completamente diferente, tentando mentir contra o Espírito Santo, se eles tivessem pensado, se eles tivessem se ouvido, era um casal, eles poderiam ter dito um para o outro: Ananias, você está doido? Safira, não faça isso. Será que a gente deve? Será que a gente pode? Até os casais podem servir de espelho um para o outro, para que possam refletir sobre aquele assunto. Vejam, irmãos, se nós pararmos para nos ouvir, nós poderemos, pela graça de Deus, compreender aquilo que está sendo gestado dentro de nós, seja como aconteceu com Caim, seja como aconteceu com Salomão, seja como aconteceu com Ananias e Safira, e na nossa vida tantas vezes, quando nós agimos sem pensar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pare de falar um pouco. Ouça mais a Deus. Ouça mais o outro. Ouça mais a si mesmo. Esta é a sua oportunidade de pensar. No lugar onde habita o pensar, no reino dos pensamentos, ouvir é uma das virtudes mais importantes, e falar, ouça bem, não chega a ser menosprezado, todavia não ocupa uma posição relevante. Nossa alma fala, mas nós não a ouvimos, e não a ouvimos porque só queremos falar. A fala, em muitas ocasiões, é um sintoma de que sabemos o que ouviríamos se parássemos para ouvir. Pare de falar um pouco e aprenda a ouvir a Deus. Pare de falar um pouco e aprenda a ouvir o outro. Pare de falar um pouco e aprenda a se ouvir. Eu quero orar com você, e esta oração será precedida por um tempo onde o teclado simplesmente vai estar trazendo para a gente essa trilha, e eu quero desafiar você a orar com a gente. Ore ao Senhor, converse com Ele, dialogue com Deus, e na sequência, nós vamos orar juntos. Feche seus olhos onde você estiver, é tempo da nossa oração. Pare de falar um pouco e aprenda a ouvir a voz de Deus. Pare de falar um pouco e aprenda a ouvir o outro. Pare de falar um pouco e aprenda a se ouvir. Senhor Deus e Pai, temos sido pressionados a falar o tempo todo,
a nos posicionarmos. E em muitas ocasiões a não pensar, a não refletir sobre o que estamos falando. Estamos sendo chacoalhados todos os dias. E a gente precisa parar de falar um pouco. Hoje, na tua palavra, nós vimos como é duro o sofrimento, como são complexas as consequências para aqueles que não ouvem ao Senhor, aqueles que não dão ouvidos à sua palavra, como foi o caso de Caim, como foi o caso do pobre jovem rico. As perdas são irreparáveis, as consequências são profundas. Quanto tempo nós perdemos sem ouvir a sua voz, sem aprender a ficar em silêncio, a buscar a tua resposta antes de dar a nossa, a de não decidir sem ouvir a tua voz. Deus querido, Abraão ouviu, e a aliança estabelecida vigora desde aquele tempo. Deus querido, ajuda-nos a parar tudo para ouvir ao Senhor e também para ouvir ao outro, ao próximo. Que não haja no coração da gente um desejo único de fala, mas também de escuta, de olhar nos olhos das pessoas, de dar àqueles mais próximos de nós, respeitando os distanciamentos tão necessários nesses dias de pandemia, mas sobretudo ouvindo a voz do coração do outro, sem querer gerar para o outro um peso maior, como uma disputa infantil de problemas, como se os nossos fossem maiores do que os deles. Misericórdia, Senhor. Deus querido, o Senhor Jesus nos ensinou a ouvir. O que queres que eu te faça? Onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Deus, sabemos que ouvir é para poucos, que sejamos contados entre os poucos que sabem ouvir o próximo. Por fim, nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, e nos ensine a parar de falar um pouco, para aprendermos a nos ouvir, a ouvir o nosso coração, a sondar as inclinações da nossa carne, a pensar sobre o que tem ocupado o nosso pensamento, a avaliar, a analisar, a produzir um autoexame e perceber para onde o nosso coração tem se inclinado, o que é que tem ocupado o nosso pensamento. Se Caim se ouvisse, se Salomão se ouvisse, se Ananias e Safira se ouvissem, se eu me ouvisse, se você, meu irmão, minha irmã, se ouvisse. Deus, ajuda-nos nesse processo. Nós precisamos parar de falar um pouco. Deus querido, nós oramos pelos nossos amados que estão enfermos e pedimos que a bênção da cura seja derramada sobre as suas vidas em nome de Jesus. Entra naquele quarto, naquele leito, Senhor Deus, entra naquele hospital, naquela clínica, entra naquele aposento dentro de casa, entra, Senhor Deus, e afofa o leito, traz, ó Deus, a paz, a alegria, traz a força, traz a bênção do Senhor sobre a vida dos profissionais da área de saúde, sobre as medicações. Abençoa, Senhor Deus, para que para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus, para o louvor do Senhor,
essa pessoa seja curada e venha dar glórias ao teu santo nome, Senhor. Nosso coração tem vários nomes de pessoas amadas pelas quais nós temos orado, pelas quais nós já agradecemos pela bênção da cura, em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, visita, Paizinho, visita, abençoa lá a Dona Lúcia agora, em nome de Jesus. Deus querido, nós oramos pelo consolo aos corações enlutados, suplicando que sejam fortalecidos no poder do Senhor. Há enlutados em toda a nação, em todo o planeta. Há gente que chora uma perda que enche a família de saudade, dá um buraco enorme, Senhor, e somente o Teu Espírito Santo é capaz de trazer o consolo e o conforto que vem da parte do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Paizinho, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor abençoe as famílias com a bênção da reconciliação, a bênção do entendimento, a bênção da paz dentro de casa, que o Senhor abra as portas de emprego, de novos negócios, de empreendedorismo, abençoando, ó Deus, todos os profissionais, abrindo as portas para aqueles que estão em busca de uma nova posição, de uma recolocação no mercado. Abra as portas para a glória do Teu santo nome, enche a nossa vida com alegria e com a bênção que vem da parte do Senhor. Pai, nossas mãos estão cheias de gratidão e nós queremos glorificar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos aniversariantes de vida, pelos aniversariantes de casamento, por aqueles que receberam uma promoção, por aqueles que estão vivendo um momento novo nas suas vidas. Obrigado, Pai. Nossas mãos estão cheias, voltando com os feixes depois de termos semeado com lágrimas. E é por isso, ó Deus, que nós já te agradecemos por tudo que nós oramos, porque nós sabemos que se for da vontade do Senhor e no tempo do Senhor, essa bênção virá. E essa bênção, se não chegar, nós já teremos sido abençoados com a bênção da paz do Senhor, que excede a todo entendimento. É por isso que desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Acordei